A paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Canal Embaixadores de Cristo, a unção de Davi. Comigo, pastor Fernando Trindade, numa reflexão cujo título é Mais tem Deus a te dar do que isso. Fica lá em 2 Crônicas, capítulo 25. Abre lá comigo e vamos à leitura. Nós vamos ler do 1 até o versículo 9 de 2 Crônicas, capítulo 25. Abre lá comigo. Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeodã, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Versículo 3. E sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei seu pai. Porém não matou seus filhos, mas fez como na lei está escrito, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Amazias ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo o Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos, e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Versículo 6. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Versículo 9. E disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus, mais tem o Senhor que te dar do que isso. Eu sei que nesse capítulo há uma extensa pregação, uma extensa palavra de Deus. Muito conteúdo aqui, mas eu quero pegar aqui pontos específicos para servir de reflexão para mim e para você. Ora, Amazias era de linhagem real, seu pai era rei, e seu pai andou na companhia de um sacerdote, onde que ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas uma vez que morrendo esse sacerdote, ele se deixou influenciar por outros reis e veio adorar deuses, fazer coisas grosseiras, erros grosseiros que resultou, ele pagou caro por isso, né? Porque ele ficou gravemente ferido numa batalha e seus servos acabou de matar ele, né? Porque o filho desse sacerdote tentou avisar ele, Zacarias, ó, seus caminhos estão errados, não é desse jeito, você mudou demais, o que está acontecendo? Ele espinhou com aquela repreensão do filho do sacerdote Zacarias e matou o rapaz. E veio acontecer isso com ele, veio a padecer. E entrou Amazias, seu filho, né, no seu lugar, né? E está dizendo aqui que ele começou a reinar, né, com 25 anos, né? E reinou 29 anos em Jerusalém, né? E no versículo 2, o que me chama atenção, para começo de reflexão, é que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas diz aqui, não com o coração inteiro, não com inteireza de coração. Então, de reflexão, de início, nós já entendemos que pode-se fazer o que é reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração íntegro, não com o coração entregue. Está fazendo a obra de Deus,
tá pregando, tá distribuindo alimentos, tá contribuindo para a obra de Deus, tá, mas não tá com o coração inteiro. Ou seja, eu vejo de duas formas, né? Primeiro, pode estar fazendo com segundas intenções, por torpe ganância, tá fazendo por interesse, por dinheiro, por fama, por reconhecimento. Não está fazendo para a glória de Deus, para a glória de Jesus, não está fazendo para o reino de Deus. E eu vejo também de outra forma que está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, porém está carregando algo no coração, igual Amazias estava carregando. Mataram o pai dele. E observa aqui que uma vez que o reino dele foi confirmado, ele foi lá e matou quem tinha matado o pai dele. Né? Então estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Talvez a pessoa está lá pregando, está fazendo a obra, está congregando, está dizimando, está fazendo tudo bonitinho, mas está carregando algo no coração e Deus não quer isso. Ele não quer mágoa no coração, ele não quer intriga no coração, ele não quer discórdia. O crente não tem esse negócio de falar, eu tô de mal de fulano de Bertano, eu tô com raiva de fulano de Bertano. Não. Bateu, vira, quer a blusa, toma a capa. Anda uma milha, não vão andar duas. É a palavra, é assim. Tá fazendo o que é reto aos olhos do Senhor? Tá. Mas não tá com o coração íntegro, não tá com o coração puro, não tá com o coração inteiro na obra. Tem que pedir Deus para tirar, para limpar, para purificar o coração, porque deles sobrevêm as saídas da vida. Então tem que guardar o coração. Não pode entrar inveja, mágoa, rancor, ódio, discórdia. Não pode. Né? Ele só não mata os filhos. Observa comigo. Ele só não mata os filhos. Por quê? Está dizendo aqui. Porque ele fez conforme está escrito na lei de Moisés. No livro de Moisés, está aqui no versículo 4, que diz assim, ó, não vai morrer os pais por causa dos filhos, nem os filhos vai morrer por causa do pai, não. Cada um vai segurar a sua bronca, né? Cada um vai morrer pelo seu pecado. É o que está dizendo aqui. Então, é um homem que conhecia o que estava escrito e até obedecia. Observa para você ver. Primeiro, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas aí, vírgula, não com o coração inteiro, certo? Segundo, ele sabia o que estava escrito e obedecia. É forte, irmão. Fazia o que era reto aos olhos do Senhor, conhecia o que estava escrito e ainda obedecia, mas o coração estava sujo. E às vezes começa com a sujeirinha pequenininha e vai virando uma bola de neve. E depois vem a avalanche. É preciso cortar o mal pela raiz e tirar essa mágoazinha, esse rancorzinho. E talvez tem pessoas que vêm carregando essa mágoa, esse ódio, esse rancor por anos, ó, por anos. Às vezes é do próprio marido, às vezes é da própria esposa, às vezes é do próprio filho, da própria filha, às vezes é da mãe, do tio, do avô, às vezes é de alguém que tá carregando, não fala nada, mas tá aqui, ó. Ei, Deus quer que tira, viu? Deus quer que limpa, viu? E Ele é poderoso para limpar. Olha para você ver, é reflexão, não uma pregação, é uma reflexão, né? Porque nós precisamos refletir, sim. Olha o exemplo desse homem. Fazia o que era reto aos olhos do Senhor, conhecia o que estava escrito e ainda obedecia, mas e o coração? Onde que está? Outro ponto específico que eu quero trazer aqui. Acompanha comigo, olha para você ver. Esse homem vai lá, no versículo 5, ele ajunta, né, o pessoal ali para uma batalha, para uma guerra. Aí ele vai, coloca por chefe de milhares, coloca por chefe de centenas, todo o Judá ali, Benjamim, e numerou ali de 20 anos para cima. Ali naquilo ali ele achou 300 mil, né,
que manuseava lança e escudo. Tal. E observa, atenção, ele comprou a preço, no versículo 6 fala, 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Frisa aí, 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Pagou, comprou. Além dos meus 300.000, eu quero mais 100.000 ali das tropas de Israel lá, vem. Só que aí, um homem de Deus interviu, entrou no caminho dele e falou com ele assim, ô rei, não deixa ir com o senhor o exército de Israel não, porque o senhor não é com eles, a saber, com os filhos de Efraim. No versículo 7 vai falar. Aí no versículo 8 ele fala, agora se você quiser ir para peleja, você pode ir, mas Deus vai te fazer cair, porque Deus tem força para levantar, mas tem força para abater também. Aí no versículo 9 o Amazias faz uma pergunta, mas e os 100 talentos que eu dei lá? Como é que vai fazer? Ele vai responder, não, mais Deus tem a te dar do que isso. Meu irmão, é tremendo demais, porque observa que nós estamos tratando aqui de coisa grande. Aqui está falando de muito dinheiro, muito. Pesquisa aí para você ver. 100 talentos de prata. A última pesquisa que eu fiz agora, eu me lembro que, se eu não me engano, a última pesquisa que eu fiz agora, tinha um pastor lá e ele conhecia muito nessa área. Ele estava ensinando lá, ele estava falando assim que um talento equivale a 1.160.000 reais. 2 talentos vale 2.200.000 e alguma coisa, né? 5 talentos, eu lembro que equivale a 5.800.000 reais. 5 talentos vale 5.800.000 reais. Agora imagina 100 talentos. Então nós estamos falando aqui não é de pouca coisa não. Nós estamos falando aqui de muita coisa. E só quem está dentro sabe o quão é difícil desprender daquilo que lhe afasta do Senhor, dos caminhos, o que lhe afasta daquilo aonde a mente e o coração dele sabe que deveria ser feito, mas ele não faz porque ele está preso em algo ao qual lhe propõe, lhe gera muito dinheiro, às vezes muito prazer, às vezes até um certo contentamento exagerado. Então ele acha que ele não consegue se livrar daqui dali, ele acha que ele nunca vai conseguir se livrar daqui dali e às vezes não passa nem pela cabeça daquele daquela pessoa se livrar daquilo ali, né? Então nós estamos falando de muita coisa, de muito dinheiro. Então, meu irmão, de início, eu tenho para mim que Deus lhe dirige essa mensagem dizendo assim, não, você vai ter que abrir mão, por mais que te custe. Se você realmente quer o reino dos céus, se você realmente quer entrar no reino dos céus, se realmente você quer firmar na palavra, se realmente você quer levar a sua família para a palavra, se você quer salvar o pai ou a mãe ou um familiar da bebida, das drogas, do crime, se realmente você quer ser o cabeça, o coluna dessa casa, dessa família, então você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão de algo que talvez seja muito grande, seja muito valoroso para você. Ora, Jesus, né, deixa bem claro ali, né? Aquele que tentar salvar a sua vida, perder lá. Ele também fala lá dos eunucos, né? Que um foi de nascença, outros foi castrados pelos homens e outros castraram a si mesmo por causa do reino de Deus, né? Fala lá com o jovem rico, você está disposto a abrir mão da sua fortuna? A atitude dele já falou, não estou. E muitas outras vezes, né, ele fala que o reino de Deus querendo ou não, é renúncia. Tem que abrir mão. E assim, às vezes custa muito para nós, porque às vezes custa muito deixar de sair para uma balada, às vezes custa muito deixar de beber uma cerveja, de usar uma droga, de prostituir, às vezes custa muito deixar de zoar, eu tenho que divertir, eu sou novo, eu tenho que curtir a vida.
Isso custa. Não adianta a pessoa falar assim, ah, não custa, não. Custa sim. Cada crente, cada cristão, cada pessoa que está firme ali, que está lutando para permanecer, só ele e Deus sabe o quanto custa para ele estar de pé, para ele estar ali na posição, para ele estar continuando ali, principalmente às vezes pastor, missionário, obreiro ali, porque a quem mais é dado, mais será cobrado mesmo. Então só a pessoa que está ali buscando, fazendo a obra de Deus, ela sabe o quanto custa para ela se manter na presença de Deus ali, porque é uma renúncia violenta. Além de você ter renunciado para ir, você tem que continuar a renúncia no decorrer da sua vida. É tomar a cruz e seguir mesmo. Só que vale a pena. Aqui na terra e vale a pena também no céu. Porque o mesmo Jesus diz, aquele que deixar casa, carro, campo, mulher e por amor de mim e do reino receberá 100 vezes mais nessa vida e na porvir com perseguições a vida eterna. Tipo assim, você vai receber 100 vezes mais o que você largou e de gurja, você vai receber o mais importante, que é a vida eterna. Só que custa muito, às vezes, para a pessoa largar aquilo, principalmente quando gera dinheiro, né? Nada contra, né? Mas a Bíblia mesmo fala que o dinheiro, por muitas vezes, é a raiz de muitos males, né? Então ele vai e fala com o rapaz assim, é que Deus não está nesse negócio, não. Por mais que pareça certo aos seus olhos, porque o homem tem caminhos que parece que é certo, mas Deus não é certo, não. Aos homens parece que é certo, mas para Deus é caminho de morte. Assim, ó, Deus não está nesse negócio, Deus não está nisso, Deus não é conivente com o erro, Deus não é conivente com o pecado, não confunde as coisas, não confunde, não torce a graça de Deus, não. Deus não está nesse negócio, Deus não vai passar a mão na sua cabeça, ele não passou a mão na cabeça dos anjos, ele não passou a mão na cabeça daquele povo do dilúvio, ele não passou a mão na cabeça daquele povo de Sodoma e Gomorra, ele não vai passar a mão na sua cabeça, não. Deus não está nesse negócio. Eu vou te falar melhor, a saber, com os filhos de Efraim, o negócio dele, ele apontou, a saber, com os filhos de Efraim, ele tipo falou assim, é isso aí mesmo, é isso aí que você sabe, isso aí que você sabe, Deus não está nisso. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Deus não está no meio de traição, não. Deus não está no meio de mentira, não. Deus não está no meio de suborno, de fraude, de roubo, não. Deus não está nesse trem, não. Deus não está nesse negócio, né? Aí ele falou assim, mas aqui, eu tô te avisando. Eu tô sendo usado para te avisar. O profeta falou com ele, e eu também falo com você, eu tô sendo usado para te avisar. Tô sendo usado por Deus para te falar. Deus não está nesse negócio. Aí ele fala no versículo 8 assim, agora aqui, você tem seu livre-arbítrio. A cabeça é sua. Sua cabeça é o seu guia. Agora, eu estou te falando, eu estou fazendo a minha parte. Agora, se você quiser ir, vai lá, se esforça, se estriba no próprio entendimento mesmo. Você acha que a ira do homem opera justiça? Então vai lá, vai lá. Só que Deus vai te fazer cair. Está escrito no versículo 8 aí. Acompanha comigo aí para você ver. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 8. Ele falou assim, ó, pode ir lá, esforça mesmo, mas Deus vai te fazer cair. Porque em Deus há força para levantar e em Deus há força para abater. E ele mostrou isso para Nabucodonosor. Né? A queda, ela precede do orgulho, né? Da altivez, né? E a honra precede, né? de humildade, né? Então ele já está dizendo aqui, né? Que tem força em Deus sim para, né? Levantar. Então o Deus que te deu isso aí, o Deus que te levantou, o Deus que te colocou aonde você tá, meu irmão, te derruba também, te abate também se for preciso, te leva para a casa do oleiro. Porque te ama. Não quer perder a sua alma para a eternidade das trevas. Não quer. Então ele vai e fala assim, pode ir, mas Deus vai te fazer cair. Aí Amazias argumenta o que eu e você argumentamos. Ele falou assim, mas e os 100 talentos de prata que eu paguei
por essa tropa. E ele não estava errado de perguntar, de argumentar isso não, porque se trata de muito dinheiro, por muito menos nós argumenta. Por muito menos nós argumentamos. Ah, mas Deus, mas eu gosto. Ah, Deus, mas ele gosta de mim, mas ela gosta de mim. Nós se ama. O Senhor quer me ver eu feliz. Não, Deus quer te ver você feliz. Mas não no erro, né? Ah, ele vai argumenta e fala, mas... E o 100, né? Aí a gente argumenta assim, ah, não, mas aqui eu ganho tantos mil por semana, como é que larga? A gente argumenta e fala assim, mas... Nossa, vai me custar demais, porque eu vou ter que parar com isso, com aquilo, com aquilo. E eu vejo também ele falando assim, ah, mas e os 100 talentos que eu dei? É o mesmo que nós argumentamos, mas e o tempo de vida que eu perdi? Às vezes a pessoa fala assim, não, e o tempo de vida que eu perdi com essa mulher? Eu vou matar ela, não vai ficar assim, não. Olha o tempo que eu perdi com esse homem, eu vou matar ele. Ah, eu vou fazer um trabalho de macumbaria para ela, para ele. Ah, não, eu vou arrumar um laço, eu vou levantar uma calúnia, não, eu vou prejudicar. Não, não vai ficar assim, não. E o tempo que eu perdi de vida? E a gente pensa, e o tempo que eu investi? Eu investi tempo, o meu psicológico, o meu emocional, eu investi financeiramente nisso e agora chega assim e está pedindo para me abrir mão e pronto, acabou. E como que eu vou fazer isso? E tem gente, meu irmão, que vai ouvir essa palavra que depositou uma vida, às vezes 10, 20, 30, 40 anos. E agora sim vem uma palavra de Deus e a confronta, como confrontou esse rei aqui, dizendo para ele, né? Para não ir por esse caminho, para não fazer, escuta. Aí ele argumenta o que todos nós argumentamos, mas, né? Eu tenho um respaldo, eu tenho um álibi, eu tenho um álibi, um argumento. E o que eu já fiz? E tudo que eu passei, eu vou sair de mão beijada? E tudo que aconteceu até aqui, não, eu tenho que sair dessa por cima. Não, não posso deixar barato. Ele vai e faz essa pergunta, né? Pro profeta ali, pro homem de Deus, ele fala, e os 100 talentos? Que não, nós já olhamos aqui, já vemos, que não é pouca coisa. É muito. É muita coisa. É muito valioso para ele. Talvez seja valioso para você. Aí ele fala, mas eu já paguei, eu já fiz, não dá mais não. O que vai ser então? Vai ficar por isso mesmo? Porque nós, seres humanos, nós gostamos de resolver as coisas pelas nossas próprias forças, né? Nós gostamos de usar o punho, né? A gente já cresceu assim, acostumado assim, então vai ficar por isso mesmo. Bonito, né? Eu vou deixar para lá então. A resposta do homem de Deus para esse rei, a resposta de Deus para você usando a minha vida, mais tem Deus a te dar do que isso aí. Isso. Mais tem o Senhor que te dá do que isso. Foi a resposta que o profeta deu para aquele rei que estava argumentando 100 talentos de prata pago por 100 mil valentes da tropa de Israel. E os 100 talentos que eu dei para tropas de Israel. Como é que vai ficar esse negócio? O profeta falou, mais tem Deus a te dar do que isso aí. Deus tem mais para você do que isso. Deus tem mais para mim, para nós, do que isso. E eu acho tremendo, porque não está falando de pouca coisa aqui não. Então talvez a nossa concepção não alcança. Talvez nós não temos sensibilidade para entender, para sentir. Talvez foge do nosso entendimento.
que Deus possa ser capaz de nos dar mais do que isso? Será que Deus vai me dar mais do que isso que eu ganho por semana? Será que Deus vai me dar mais do que isso que eu ganho por mês? Será que Deus vai me dar uma mulher mais ainda, mais bonita, mais valorosa, mais bacana que essa? Será que Deus vai me dar um varão mais... Será que Deus tem algo melhor? Não digo uma vez que a pessoa consumou o ato do casamento. Porque uma vez consumado o ato do casamento, não é do agrado de Deus que haja separação. Tanto que diz que é o que Deus uniu, o homem não separa. Mas não é esse o foco da reflexão. O foco da reflexão é algo que para nós é muito valioso, mas que não está de acordo com a palavra do Senhor, ao qual nós devemos renunciar, largar. E é difícil crer e entender que Deus é capaz de dar mais do que isso, de restituir mais do que isso. Mas ele provou na palavra mesmo que ele é capaz, quando ele fez aquilo com o Jó ali, tudo em dobro ali, e consequentemente na vida de muitas pessoas. E tem pessoas me ouvindo, vai ter pessoas me ouvindo que Deus fez isso na vida delas. Tem testemunhos aí que Deus fez e que Deus faz mesmo. Só que eu sei que é difícil para nós, então nós argumentamos, mas e aí? Mas e aí? Às vezes eu já termino, mas é porque eu não posso deixar de falar que também, às vezes a gente fala assim, não, amanhã é uma hora que eu rendo mais, eu não posso dar tempo para Deus agora. À tarde também não, à noite também não, talvez um dia eu vou lá, semana que vem, então... A gente não acredita que Deus tem mais para nós, não. A gente não acredita, a gente não crê, não. A gente acha que a gente vai perder. Só que para finalizar, eu quero deixar bem claro aqui que com Deus, que com o Criador, que com o Senhor dos Exércitos, que com o Senhor dos Senhores, nunca se perde. Nunca se perde. Porque as bênçãos do Senhor enriquecem, mas não vai te acrescentar dores. Então, eu deixo para você essa palavra. Eu faço das palavras desse profeta as minhas palavras para a sua vida. Vou ler aqui. Mas tem o Senhor que te dá do que isso.